Eu sou o Dr. Lucas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Eu quero saber o seguinte: queda de cabelo é algo que tem acontecido até mais, né, depois da pandemia, mas que também tem várias situações, o porquê, o motivo por que está caindo. Pode ser genético? Pode, mas também pode ser de fatores ambientais. E hoje, então, estou com uma dermatologista, a doutora Jaqueline Maslonek, né, convidada do programa Fala Doctor, para falar sobre queda de cabelo e o transplante capilar. Doutora Jaqueline, muito obrigado pela tua presença aqui, obrigado pelo teu tempo. Nesse momento era para te estar junto com as tuas técnicas colocando cabelo, ou até mesmo recebendo o paciente pós-tratado. Então seja bem-vindo e vamos falar sobre o cabelo. É tão importante assim? Tudo bem, Douglas? Tudo bem, telespectadores? Sim, o cabelo é muito importante, tá? Hoje a gente sabe que o cabelo, além de ser a moldura do rosto, ele é o que melhora a autoestima das pessoas. E eu falo pessoas porque hoje é homens e mulheres. Então hoje os homens dão mais importância muitas vezes para o cabelo do que muitas vezes as mulheres. Então hoje sim, a gente tem uma importância na estrutura capilar. Então é uma área da ciência que tem evoluído muito nos últimos anos, é uma área relativamente nova. Se a gente for ver, assim, nos últimos 20, 30 anos, ninguém falava quase sobre cabelo. O transplante mesmo é uma área que evoluiu muito rápido a partir da década de 80, 90. Então, são áreas que têm evoluído porque as pessoas têm tido o cuidado de se olhar, de se admirar, ver que tem a possibilidade de, vamos dizer assim, retardar a genética, de conseguir ter um cabelo até os 60, 70, 80 anos. Então é importante, o nosso cabelo é muito importante. Falaste agora, né, das técnicas 80, tem uma referência em algum país que os profissionais vão mais lá, que é o lugar onde se está se evoluindo mais em relação às técnicas, porque hoje a aplicabilidade ela já tem diferentes aplicabilidades, né? Além disso também tem os fatores coadjuvantes depois pós aplicação do cabelo. Então dentro disso cada um tem uma técnica. Assim, vou dar uma breve história do transplante capilar, tá? Então, em 1939 foi o primeiro trabalho que a gente tem registro na área médica sobre transplante capilar. Então, é muito, muito recente, se a gente for pensar. Sim. Então, isso foi no Japão. Os japoneses que começaram a falar sobre transplante capilar. E na década de 80... aí isso veio para os Estados Unidos, que hoje a gente tem uma das grandes referências, que é o Shapiro, que desenvolveu várias técnicas de transplante, tá? E o transplante ele teve uma evolução muito grande a partir de 1986, que foi o que se detectou a unidade folicular. São termos bem técnicos. Sim, que muitas vezes as pessoas não entendem, mas a unidade folicular seria mais ou menos uma estrutura colágena que fica ao redor do fio. Então tu pode ter uma unidade folicular com um fio, uma unidade folicular com 2 fios, uma unidade folicular com 3, 4 fios, dependendo da genética do paciente. E por que isso foi tão importante? Porque a partir daí a gente conseguiu trazer os resultados naturais para o transplante capilar. Na década de 80, início dos anos 90, é aquele transplante que parecia tufos, que parecia um cabelo de boneca. Por quê? Porque as técnicas eram muito primitivas. Então se pegava um punch, tipo uma canetinha com 5 milímetros de diâmetro, se tirava aquele cabelo daqui e se colocava aqui. Então ficava um tufo. Ficava extremamente artificial. Vocês devem conhecer alguém que tem esse tipo de cabelo. Lembrei agora. Quando a gente teve, quando surgiu esse conceito da unidade folicular, o que começou a ser feito? Começou a se lapidar essa unidade folicular. Então a gente consegue pegar essa unidade folicular, que é quase microscópio, a gente hoje opera com lupas de 4, 6 vezes o aumento, e implantar. Então hoje a gente tem um aspecto extremamente natural por causa dessa evolução, tá?
O Brasil é um dos grandes países de referência no transplante capilar, tá? Hoje a gente tem grandes nomes mundiais que são vamos dizer assim, do convívio de quem opera. Então a gente tem hoje grandes referências no Brasil, tá? Então tem a Turquia também, ela é um país que faz muito viagens hospitalares, que a gente fala, que o pessoal vai para lá para fazer transplante, tá? Só que tu tem que ter um cuidado, tu não tá no teu país, tu não sabe que tipo de serviço que tu vai ter lá. Claro. Então a gente já... Assistência. eu já tive relatos de pessoas que foram bem atendidas e tive pessoas que não conseguiram desistir porque estavam lá. Tipo, estavam deitados e não tiveram como desistir. Mas assim, nunca a gente pode esquecer que todo procedimento é um procedimento cirúrgico. Então ele tem que ter um pré-operatório, tá? E o pré-operatório, eu sou ainda dos médicos Caxias, tá? Para mim, pré-operatório não é o paciente me mandar uma foto, tá? Eu tenho que atender o paciente, eu tenho que examinar o paciente, conhecer o paciente, tá? Ter todos os exames pré-operatórios direitinho. Se o paciente tem algum problema e precisa ser avaliado por um colega, manda-se uma carta, o colega diz, pode operar ou não. É um procedimento que ele tem um baixo risco, porque ele é feito com anestésico local e uma leve sedação, tá? Mas a gente tem que ter todos os cuidados médicos. E aí, muitas vezes, nesses turismos de transplante ou de cirurgia plástica, que tem acontecido muito, é uma foto que é enviado. Sim. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O pós-operatório também. Na clínica, todos os meus pacientes com pós-operatório, eles são acompanhados, eles são observados. A gente tem alguns cuidados pós-operatórios, o paciente tem que fazer laser toda semana, a gente tem esse cuidado com o paciente, tá? Então, sempre pensar que isso é um procedimento sério e tem riscos, então tem que fazer com um profissional sério no local que a gente tenha confiança. Com certeza. Tá? Sim. Áreas doadoras. Aí que eu queria chegar contigo, a questão da foto, tá? Muitas vezes, assim, até pelo Instagram, os pacientes me mandam foto para a clínica, olha, meu cabelo é assim. Hoje, faz uns 15 dias eu estava num evento em Belo Horizonte, que o que se falou sobre transplante capilar foi área doadora, tá? A gente sabe que o sucesso do transplante hoje é ter uma cirurgia de qualidade, uma cirurgia bem planejada e saber o que área doadora o paciente tem. Então, a gente tem que saber a espessura do fio do paciente, a densidade, se esse paciente já tem essa área doadora afetada de algum modo, se ele já fez outro transplante capilar. Então, hoje a gente tem que fazer um exame dermatoscópio dessa área doadora para ver exatamente o que eu tenho ali, para saber, poder planejar para o paciente a quantidade de fios, de unidades que eu posso tirar. Porque a gente calcula tudo por centímetro quadrado, tá? Então, assim, uma pessoa normal, ela tem... A pessoa normal, que eu digo assim, paciente que não tem uma doença, não tem uma alopecia, em média, a cada centímetro quadrado, ela tem 100 unidades foliculares, tá? Eu tenho 100 unidades foliculares, tu tem 100 unidades foliculares. Só que a tua espessura capilar, ela é mais grossa do que a minha. Então, parece que tu tem mais cabelo do que eu. Mas não. Tá? E isso eu tenho que analisar. Porque se eu pegar um paciente que tem uma espessura grossa, viçosa, eu posso explorar mais essa área doadora. Um paciente que tem uma espessura mais fina, por genética, por idade, aí eu tenho que ter um cuidado. Então, a gente tem assim, quanto se tira mais ou menos de área doadora? A área doadora tu pode tirar até 40% das unidades foliculares da área doadora. Então, isso seria mais ou menos umas 50 unidades foliculares. Sim, claro. Mas aí tu pensa, eu tenho um cabelo fino, liso. Se eu tirar metade do meu cabelo, vai ficar chocante, eu vou ver que eu tirei metade. Sem dúvida. Se tu tirar metade, tu tem um cabelo mais volumoso, mais grosso. Tu não vai ter essa percepção. Então, por isso que a gente tem que ter uma análise muito minuciosa da área doadora. Né? Planejamento. Outro detalhe, hoje eu opero pacientes de 30 anos até 70 anos, tá? O cuidado hoje com o indivíduo não tem mais idade.
Aí eu pego um Tem tido, assim, pacientes abaixo de 30 anos? Normalmente eu tento fazer um tratamento, tá? Eu sou uma médica conservadora, tá? Então, é muito difícil o paciente entrar no meu consultório e marcar o transplante. Só se é uma área que realmente eu não tenho mais como reverter. Mas eu sempre gosto de conversar com o paciente e a prevenção é a melhor maneira. Então, se tu tem 20 anos e tu começou a ter um afilamento, se tu começou a ver que está aparecendo as entradas, procurar o médico dermatologista. Sim. Vai lá e aí tu começa a fazer o tratamento. Tem alguns casos que a gente não vai reverter, mas a gente vai conseguir estabilizar aquele paciente para postergar o transplante. Porque a gente tem que pensar que a área doadora é finita. Então, eu não posso ficar transplantando o paciente para o resto da vida. Sim. Tá? Então, a gente tem um limite de área doadora. Tá? Eu vejo muitos colegas falando, colocando na internet, mas tu pode tirar da barba, tu pode tirar do peito, tu pode tirar da perna. Áreas doadoras da barba, de do outros peito. locais, tá? Dá para fazer. O resultado estético fica muito comprometido. Até mesmo porque é outra situação. Porque assim, o cabelo, tá, ele tem uma fase anágena, que é a fase de crescimento, em torno de 6 anos, na média, tá? O pelo do corpo de 3 meses. Pois é. Então, o teu cabelo transplantado, ele vem com a genética que ele tem. Eu não consigo mudar essa genética. Então, ele vai ficar 3 meses. Vai ser um cabelinho desse tamanhinho, tá? Então, isso compromete muito. Eu sou bem resistente a pegar de outras áreas. Sim. Então, barba mesmo, às vezes o paciente tem uma barba bem cerrada, com uma densidade boa, por menor que sejam os punches que a gente usa, que é o que retira, hoje a gente utiliza punches de 0,9 milímetros, são muito pequenos, vai ficar cicatrizes. Tá? Eu faço a técnica Fouet, que a propaganda, a grande mídia fala que não tem cicatriz, mas assim, fica mini cicatrizes. Um olho que não é treinado, ele não vai enxergar a cicatriz no meio de um couro cabeludo. Sim. Mas no rosto é como se tu tivesse cicatriz de acne. Exato. Então tu tem que ter esse cuidado. Sim. Então os pacientes às vezes, vou ficar careca, depois eu transplanto. Aí é um erro. Então a gente tem que ter esse cuidado, tá? Outro detalhe interessante é que o cabelo, ele permanece com a genética do cabelo que ele tinha na área que ele era. Então, o cabelo na área occipital, ele não sofre com a alopecia androgenética, né? Com os hormônios, então ele não tem alguns tipos de receptores. Quando tu passa ele aqui pra frente, ele continua sem os receptores, por isso que ele não cai. Cabelo transplantado não cai nunca mais. Viu só? Que legal. E a próxima pergunta vai ser para o próximo bloco, e a robótica? Tá entrando nessa área? Até daqui a pouco. Chegam vocês. É ou não é? Será que a robótica realmente já está ao nível de ser um profissional? O médico ali? Será ou não? Assim, o transplante capilar, ele ainda é muito rudimentar, tá? Então, como eu falei para vocês, é tudo muito recente.
Tem ainda poucos profissionais que fazem, tá? Por mais que nos últimos anos tenha tido um boom do transplante capilar. Então a indústria, vamos dizer assim, a engenharia médica, ela recém agora está começando a dar uma olhadinha pra gente, né? Sim. Então a gente tem já alguns artifícios robóticos, tá? Só que eles ainda deixam muito a desejar. Tá? Então, são artifícios caros. Então, um robô hoje, para fazer o que um punch faz, o que um punch faz? O punch vai fazer o furo, tá? É o que a gente tem hoje de mais tecnológico, que é um robô que faz os furos pra gente. Que isso, o profissional bem treinado, bem capacitado e com anos de experiência faz também. Qual é a diferença do robô para o profissional? Tá? O robô, ele tem um ultrassom que ele vai mapeando as áreas melhores. Em estudos comparativos com transplante feito por profissionais experientes, qualificados e pelo robô, não se viu o benefício de tu adquirir esse robô para ter uma melhoria nos teus enxertos. Sim. Tá? Então isso tudo é muito novo, tá? Tem muita coisa a evoluir. E hoje, quem faz os grandes, vamos dizer assim, as grandes evoluções dentro dos instrumentos do transplante capilar são os próprios médicos. Por quê? Porque é tudo muito minucioso, tudo muito delicado, tudo muito rudimentar. Então ainda a gente não tem um robô que faça os pertuitos dos punches, Sim. que tirem os enxertos, que classifiquem os enxertos e que depois coloquem os enxertos. Então a gente tá na luta ainda. Quem conseguir fazer isso vai se dar muito bem. E a gente acredita que no futuro toda a área médica vai ser por robótica, Sim, né? futuro. Então, no futuro, eu acredito que no futuro próximo a gente possa ter coisas bem boas. Até porque nós, como profissionais da área da saúde, a gente também quer qualidade de vida. Sem dúvida. Hoje, um transplante capilar chega a durar 12 horas. Imagina. Então, E os olhos? não só os olhos, a né? posição, Exato. tudo, até para o musculatura. paciente. Tudo. Então, são cirurgias muito pesadas para a gente fazer. Para todos, né? Para todos. A equipe toda envolvida. Sim, né? não tem como Concentração. É Imagina. foco total. Total. E assim, quem trabalha com transplante, tu tem que desde aprender a usar a lupa. Eu não sei se na odonto tu chega a usar a lupa. Sim. Tipo, usa. a lupa, se tu virou pro lado, tipo, já saiu do foco. Exatamente. Tu tem que ficar sempre na mesma posição. Então, são estruturas muito pequenas. Então, isso tudo é desgastante. Mão segura, mão firme. Tem que estar firme, tu tem que estar muito bem posicionado, tem que fazer muita atividade física para conseguir compensar as dores. Uma fisioterapia de vez em quando, tudo. Né? Exatamente. Então, assim, a robótica, no momento que ela entrar, que ela conseguir fazer, vamos dizer assim, o trabalho pesado pra gente, vai ser muito bom. Traz qualidade de vida, bom, né? É qualidade todos. de vida. Exato. Porque a gente tem que pensar hoje, a robótica, ela não vai substituir o profissional, ela vai auxiliar o profissional. Sim. Então, isso é importante. Vamos dar uma chance para queda de cabelo, porque nós falamos muito em transplante capilar. Foi legal, técnicas diferenciadas e tudo, mas a queda de cabelo, tem como segurar ela? Deixa eu só dar um adendo do transplante, tá? A gente falou transplante capilar. Então, onde é que a gente pode fazer transplante? Cabelo, sobrancelha e barba. Muito bom. Então, isso é bem interessante, porque a maioria das pessoas não sabe que a gente pode fazer sobrancelha, transplante de sobrancelha. E tem gente que quer fazer laser na barba. Mas aí são tendências da moda, tá? Então, a gente teve uma época... Mas a barba volta. Que a barba foi feita com laser, agora tá no lenhador, vamos ver qual é que vai ser a próxima fase. Mas a barba volta. Volta porque é uma questão hormonal, né? Sim. Tu mata o folículo, mas tu continua tendo hormônios que vão fazer com que teus estímulos cresçam, né? Tá, então vamos falar das alopécias, tá? Vamos lá. Então, a gente tem mais de 30 tipos de alopecias hoje catalogadas, né? E cada vez tem surgido mais, tá? Basicamente, como é que a gente divide as alopecias? Em alopecias não cicatriciais e cicatriciais, tá? As alopecias não cicatriciais são aquelas que a gente consegue reverter, tá?
Então, a alopecia androgenética, que é a calvície masculina, tá? Ela é uma alopecia que, se a gente conseguir pegar ela no começo, a gente consegue melhorar a qualidade do fio. A gente não vai deixar uma pessoa de 30 anos com o cabelo que ela tinha com 20, mas a gente pode melhorar esse cabelo e manter o paciente medicado com um cabelo bom, tá? Porque a alopecia androgenética, ela é uma doença crônica. Não é tu tomar remédio um mês e parar, é tratar para o resto da vida. Quando eu parei de tratar, a alopecia vai continuar evoluindo. Vai cair. Vai cair o cabelo. Vai cair o cabelo. Tá? Então, alopecia androgenética, alopecia areata, que foi o que foi comentado no passado no Oscar, lembra da mulher do Will Smith? Então, isso Sim. são aquelas alopecias que ficam aquelas plaquinhas, que a pessoa perde cabelo, mas depois volta o cabelo. Isso é uma alopecia não cicatricial, tá? A alopecia cicatricial é a alopecia do lúpus, por exemplo. Caiu o cabelo, aonde caiu nunca mais vai nascer, e não importa o que eu faça, tá? Nunca mais vai nascer cabelo. Mas ali naquela região, fazendo o região. Transplante capilar? Aí assim, se a doença está estabilizada, a gente faz uma tentativa de transplante, tá? Então, o que é a tentativa? A pessoa tem que estar pelo menos com a doença estabilizada 2 anos. Aí se faz uma tentativa de colocar 50 a 100 unidades foliculares, espera-se 1 ano para ver como é que se comportou, para ver se não reativou a doença, e aí tu prossegue, tá? Então, são alopecias que a gente tem... Tem chance? Pequenas, mas tem, tá? Importante isso. Hoje tem uma alopecia que é muito comum, mas é pouco falada, que é a alopecia frontal fibrosante, que é aquela pessoa que ela começa a ir perdendo a parte toda da cabeça, não é as entradas que nem na alopecia androgenética, é uma alopecia que a pessoa começa a ir perdendo todo o cabelo aqui, como se eu pegasse uma tiara, um arco e fosse recuando. Essa alopecia frontal fibrosante, ela é muito, muito comum. Muitos pacientes chegam no meu consultório para qualquer outra coisa, assim, dermatológica. Eu sento na cadeira para examinar o paciente, eu olho para o cabelo, já sabe. Tu não tem queixa capilar, mas vamos fazer uma investigação e normalmente dá positivo. Então, as alopecias não é só a queda de cabelo. Sim. A queda de cabelo é a pontinha do iceberg. Sim. Tá? Então, eu falo isso muito para os meus pacientes. Muitas vezes a gente se preocupa com a queda, mas a queda não é o problema. O problema é o que vem depois, o cabelo que não nasce, o folículo que está atrofiado, a alopecia, essas cicatriciais que são silenciosas, que quando tu vê, ela aparece. Tem muito paciente que diz assim, doutora, olha só, eu tô com um buraco na cabeça e eu nunca perdi um fio de cabelo. Então, a queda é a pontinha do iceberg. Então... E os recursos diagnósticos utilizados? Hoje, o padrão ouro para o diagnóstico é a biópsia. Tá? E a biópsia ela tem que ser feita por um profissional experiente, por um profissional capacitado na área de tricologia, porque cada doença tem um local para ser biopsiado. Opa. Então, esse cuidado a gente tem que ter, porque muitas vezes as pessoas elas acham, não, vou fazer uma biópsia de cabelo, fazer com cirurgião geral, por exemplo. Não, tu tem que fazer uma dermatoscopia, que é a tricoscopia, né, que tu faz com uma lente de aumento, para saber exatamente a área afetada e colher o material certo. Porque tu não colher o material certo, tu pode retardar o diagnóstico. Tá? Antigamente a gente fazia até 6 pontos da cabeça, 6 lugares a gente fazia biópsia. Hoje a gente tem uma segurança maior que com a dermatoscopia, com o olho treinado, a gente consegue fazer em 1 ponto. Outro detalhe é o patologista que vai analisar essa amostra. Então tem que ser um patologista especializado em tricologia. Tá? Que a gente tem no Brasil, hoje a gente tem até no estado uma patologista de referência que tem que ser feito para a gente não perder nuances. Então, um patologista geral, normalmente ele acaba perdendo os detalhes.
Entendi. Então é muito importante. Outro detalhe que eu acho fundamental é fazer o diagnóstico certo para dar um prognóstico e um tratamento. Isso é tá? fato. Porque, tô perdendo o cabelo. Faz tal coisa. Não, tu tem que ver se tu tá perdendo o cabelo, porque é uma fase telógena que tu tá passando, uma fase de queda normal. Sim. Mas eu tô estressado. Mas o estresse vamos dizer assim, é eliminatória. Depois que tu fez todo o geral, que tu vai dizer, olha, realmente tu tá com eflúvio telógeno. Não que o estresse vai ser o principal fator. Não. Na verdade, essa pessoa já pode ter, ele pode ser um processo de aceleramento. Desencadeou, o que deu o gatilho. Isso. Então, o diagnóstico da alopecia tem que ser preciso para a gente conseguir dar uma expectativa. Então, eu tenho muitas pacientes que elas vêm frustradas de outros tratamentos, mas elas chegam no consultório sem um diagnóstico. Eu tenho alopecia. Que é o principal. Alopecia, eu falo para meus pacientes, alopecia, que nem eu disse assim, é a Maria. Tá, mas é a Maria da Silva, é a Maria Souza, é a Maria Maslonek, qual Maria que é? Então, tu precisa ter um diagnóstico e tu precisa cobrar do profissional que tipos, te atende. Né? São 30 tipos, ou mais. E tu tem que cobrar do profissional que te atende. Qual alopecia eu tenho? Qual é o sobrenome? Qual é o sobrenome? Porque tu me dizer que tu tem alopecia é fácil. Sim. Tá? Então, são essas questões que a gente vai conseguir eu vou te dizer, olha, Douglas, o teu tratamento é tal, tu vai esperar isso, tu vai esperar uma repilação, ou não. Nós vamos fazer um tratamento para te manter com o cabelo que tu tem agora e o teu prognóstico não é bom. Então, essa realidade o paciente precisa saber. Sem dúvida. Por que essa área aqui que começa a cair? Nos homens? Isso é por causa de uma questão de receptores, tá? A gente tem receptores de testosterona. Não, a gente tem receptores de testosterona, os homens, nessa área, tá? E aí a testosterona passa por ali, o receptor capta e vai enfraquecendo o pelo, por isso. Então, por isso. E aqui atrás a gente não tem esses receptores. Sim. Falando de uma linguagem bem fácil de entender. Então, é por uma questão de receptores. Inclusive, antigamente se dizia, né, que o homem... Os mitos e verdades, né? O homem que é mais másculo, ele é o careca, né? Isso. E tem relação, porque tem um maior receptor de testosterona e, teoricamente, mais testosterona circulando no corpo, né? Olha aí. E um dos tratamentos é justamente bloquear esses receptores. Então, a gente bloqueia esses receptores para a testosterona passar por ali e não se fixar para não evoluir a queda de cabelo. Viu só? Olha aí. Não se assanhe muito, viu? Porque não é isso não é tratamento, não. Não. Tem outra situação. O bom é que, assim, como é uma ciência que está evoluindo muito, a cada congresso, a cada encontro, a gente tem novidades do cabelo. Isso é importante. Então, daqui 10 anos, eu não tenho nem como prever o que vai ser. Essa evolução é muito rápida, né? É muito rápida. Ela vem a cada dia com algo novo. E agora falando de algo que, mito ou verdade, né? Química na tintura, química no shampoo, isso agrava, não agrava? Tá, vamos para um ponto polêmico, tá? A tintura, shampoo, ela vai agredir o fio, tá? Certo. O fio, isso aqui é queratina morta, tá? Tá. Morreu, acabou. Não afeta. Lógico, se a pessoa ela tem uma sensibilidade no couro cabeludo, se ela tem uma alergia, algum componente da tinta, é contraindicado. Ok. Tá? Agora, alisamentos. Tá? Então, isso sim. O que acontece? Todos os alisamentos, eles têm algum tipo de produto químico que vão quebrar as pontes de sulfeto do cabelo. Eu não tenho como deixar um cabelo crespo liso, eu não tenho como deixar um cabelo com frizz liso sem fazer essa quebra, tá? É a escova orgânica de não sei o que, em algum ponto do processo vai ter que ter algum alisante, tá? E isso muitas vezes não tem nem no rótulo do produto
Porque o alisante se forma do calor da chapinha, tá? Da mistura do produto X com o produto Y, tá? Pura aula de química, né? Claro, sim. Então, todos esses alisamentos, eles vão prejudicar. E aí, o que acontece? Quando eu faço alisamento, eu acabo fazendo uma agressão no couro cabeludo. Toda vez que eu tenho um processo inflamatório em qualquer parte do corpo, eu vou recrutar as células desse processo inflamatório e aí essas células elas vão fazer microcicatrizações. Sim. E essa cicatrização ela vai acabar fechando o folículo. Olha aí. E aí não tem o que fazer. Tipo, é caso perdido. Viu só? Viu como é importante isso? Então a gente tem que ter o cuidado do alisamento. Exatamente. E até mesmo a consciência do profissional que está indicando e usando. Que é muito importante também. E assim, ó, o que eu vejo hoje? O Brasil o alisamento é o grande carro-chefe do Brasil, né? Sim. Então a gente é conhecido mundialmente pelos alisamentos. Mas a gente tem que ter esse cuidado. Sim, tá? Com certeza. Então a gente está tendo consequências nesses últimos 10, 15 anos que o alisamento começou a virar moda. Agora, e são consequências irreversíveis. Assim como o Mega Hair. Olha aí, viu só? Tá. Então vamos começar a se cuidar, né? Vamos. E olha, gente, passa rápido isso. Eu acho que eu vou pedir para a TV Santa Maria começar a dar 1 hora para nós de conversa, porque, puxa, passa rápido mesmo. E, como final do programa, eu sempre peço uma mensagem para quem está nos assistindo. Então vamos lá. Principal mensagem é: se você tem queda de cabelo, se você viu que teu cabelo está ficando com uma densidade menor, procurar um profissional dermatologista especializado na área de tricologia, principalmente os homens que eles acham que vão resolver o problema deles depois com o transplante, começar a fazer o tratamento mais cedo, não ter medo do dermatologista, porque a gente tem um estigma muito grande no tratamento da calvície. Então, os amigos comentam, tem aquele medicamento que não é muito legal. Então, ir conversar com o médico, ver os tratamentos que estão disponíveis, porque tem muita coisa nova, muita coisa que a gente consegue manter o paciente sem a progressão da calvície. Então, quanto antes a gente for diagnosticado, quanto antes a gente for tratado, melhor o prognóstico. Então, essa é o meu recado. Procurar cedo. Segue a dica, viu? Doutora Jaqueline, muito obrigado pela tua participação. Sempre bem-vindo ao programa Fala Doctor. E para você que está nos assistindo e que está aí aproveitando tudo que a gente fala dentro desse programa, vocês tenham uma excelente noite e que o amanhã de vocês seja um glamouroso. Aquele abraço.